Gente, o futuro, ele tá nos devorando. E quem acha que depois de uma introdução como essa eu vou começar a falar aqui como a gente tem que viver mais no presente, aproveitar um dia depois do outro, eu queria dizer que não é bem esse o caminho que eu vou seguir. Porque eu trabalho com estudos de futuros há algum tempo e tem um tipo de futuro que anda me preocupando, que anda chamando minha atenção. É um futuro com um F maiúsculo, no singular. Um futuro que o Arjun Appadurai, um antropólogo indiano, talvez chamaria de futuro como fato cultural. Um futuro que, por a gente acreditar que ele está para acontecer, a gente caminha em direção a ele e a gente faz ele acontecer. Um futuro com F maiúsculo que universaliza a nossa noção de progresso. Como se todo mundo estivesse andando na mesma direção e para o mesmo lugar. Para entender esse tipo de futuro, a gente pode olhar para a moda. Na moda, pesquisadores de tendência do mundo todo vão para grandes metrópoles como Nova York, Milão, Paris, para entender como as pessoas estão se vestindo nesses lugares, como elas estão se comportando, o que está aparecendo nas vitrines dessas lojas. Porque eles entendem que de lá se difunde essas tendências e as pessoas dos outros lugares do mundo vão passar a se vestir daquela forma. Explicando de uma outra forma, é a ideia de que se hoje os nova-iorquinos no inverno de Nova York estão se vestindo com animal print, essa estampa animal, quer dizer que no futuro, nós, que estamos aqui no Brasil, também vamos se vestir da mesma forma. Mas quando eu converso sobre isso com algumas pessoas que trabalham com moda, elas me explicam que hoje já não é mais bem assim. Que com o advento da internet, tudo acontece muito mais rápido. As pessoas veem um post de uma pessoa influenciadora, veem um post de uma marca mostrando uma peça com animal print e elas desejam isso para o dia de amanhã. E ao elucidarem isso, elas estão me mostrando, estão me dizendo que o tempo encurtou. Não demora mais 6 meses. É quase instantâneo. Mas isso não muda a direção da onde essas tendências vêm. Eu estou falando de moda aqui, mas eu poderia falar sobre varejo, alimentação, bebidas, finanças, música e qualquer outra categoria que vocês consigam pensar ou que vocês trabalhem com ela. É a ideia de que no futuro a gente vai comer como eles comem, a gente vai beber como eles bebem, a gente vai gastar como eles gastam. Como se existisse uma linha reta entre o presente e o futuro, e nós estivéssemos aqui no presente. E eles no futuro. Como se existisse um gap entre nós e eles. E na medida que a gente se desloca em direção a esse futuro com F maiúsculo, eles se deslocam também e a gente nunca alcança eles. Esse futuro com F maiúsculo ele cria uma única linha do tempo que devora tudo. Todas as alternativas. Eu gostaria de me vestir de uma forma mais maximalista, mais colorida, mais minimalista. Não é possível. Tem uma frase de um escritor de ficção científica chamado William Gibson, que ela é utilizada recorrentemente por quem trabalha com futurismo, estudos de futuros. Normalmente ela é utilizada para ajudar quem está começando nesse campo a entender que existem lugares da onde as tendências se difundem. A frase é: o futuro já está aqui, só não está muito bem distribuído. A ideia é de que tem lugares que acumulam mais futuro do que outros. Que lugares são esses? Talvez a gente possa olhar para essa frase com uma lente crítica e tentar entender que lugares são esses. Fiz isso, peguei um mapa, e muito facilmente a gente descobre que o futuro está no norte global e o presente está no sul global. Só que isso tem consequências, porque a forma como a gente imagina o futuro acaba sendo impactada por isso. Quando a gente está falando sobre o mercado de finanças, por exemplo, a gente passa a acreditar que as criptomoedas são o futuro. Porque elas estão descentralizando as finanças, e é muito interessante olhar para isso, realmente. Mas a gente não fala sobre os bancos comunitários brasileiros que estão, desde o final da década de 90, emitindo suas próprias notas e potencializando, criando prosperidade para as comunidades nas quais eles são inseridos. A gente relega isso ao presente, não é futuro. Quando a gente está falando sobre o mercado de construção, a gente olha para impressoras 3D de casas e como elas vão acelerar a construção das casas, mas a gente não olha para projetos como esse na Malásia, que usa o kenaf, uma planta muito disponível na região como matéria-prima da construção de casas. E que ensina a população a construir suas próprias casas, gerando também uma possível fonte de renda para essa população no futuro.
Quando a gente fala sobre o futuro da saúde, a gente pensa na nanotecnologia, esses nanorobôs que vão estar dentro dos nossos corpos, entregando a quantidade de medicamento que o nosso corpo precisa, no momento que ele precisa, no lugar que ele precisa. E que é muito legal e pode resolver muitas doenças. Mas a gente não pensa sobre o uso da pele de tilápia no tratamento de pessoas com algum tipo de queimadura, e que foi desenvolvido aqui no Brasil pela Universidade Federal do Ceará. Isso é o presente, não é o futuro. A gente pode deixar essa conversa mais complexa. Porque se eu sigo dando zoom, no nosso imaginário a gente continua achando esses lugares que acumulam futuro. Se eu pegar a América Latina, talvez para muita gente, São Paulo acumule futuro. Por todas as oportunidades que existem lá, as empresas que estão lá. E o resto é o presente. Se eu estou zoom em São Paulo, talvez eu me dê conta que no imaginário de muita gente a Faria Lima ocupa esse lugar do futuro. É onde as grandes decisões, os investimentos estão acontecendo aqui no Brasil. E o resto da cidade de São Paulo, bom, vive o presente. Esse futuro, com F maiúsculo, ele cria e reforça relações de poder que existem no mundo. E a partir daí, talvez a gente chegue numa solução simples. Então a gente ignora essas coisas, a gente reforça o nosso local, e a gente tenta fazer, de alguma forma, com que nós acumulemos o futuro. Essa ideia não resolve muito bem tudo que eu acabei de apresentar para vocês. Porque, mesmo que a gente seja bem-sucedido, e não é uma tarefa trivial ser bem-sucedido nisso, mesmo que a gente seja bem-sucedido, a gente segue tendo lugares que acumulam o futuro e outros lugares que vivem no presente. Só que, nesse caso, nesse futuro possível, a gente acumularia o futuro. Tem uma frase de um filósofo nigeriano chamado Bayo Akomolafe, que também trabalha com estudos de futuros, e que eu acho que ajuda a gente a pensar isso. E se a forma como a gente responde à crise for parte da crise? Então, se existe uma crise de um futuro com F maiúsculo, será que a gente não pode responder de um jeito diferente? Para enfrentar algo que cria tantas coisas diferentes, que universaliza o mundo, que cria essas relações de poder, a gente precisa ser mais criativo. E tem um jeito de ser criativo que eu queria sugerir que a gente prestasse atenção e olhasse, que é o do movimento antropofágico, criado no Brasil há mais ou menos 100 anos atrás, encabeçado por vários artistas, entre eles a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade, que olharam para os povos originários brasileiros e identificaram ali um comportamento, com o comportamento da antropofagia, canibalismo. Mas não canibalismo por fome, mas a partir da crença que, ao devorar o outro, ao se alimentar do outro, a gente pode absorver as forças do outro, o que ele tem de melhor, o que nos interessa. E eles fizeram isso na arte, entendendo que tem vários movimentos artísticos europeus que são muito interessantes e que a gente pode devorar algumas das ideias ali. Enquanto a gente mistura com as nossas ideias, na nossa existência, com o nosso local, para criar algo novo, diferente. E aí a gente pode voltar lá para o futuro como fato cultural. Para o futuro com F maiúsculo. E entender que essa visualização aqui não é a única visualização possível em relação ao futuro. A gente pode olhar o futuro não como uma linha reta, mas como um cone, que é a contribuição dos estudos de futuros que ajudam a gente a perceber que, na verdade, não tem uma linha reta e a gente vai se vestir dessa forma, vai comer dessa forma. Existem várias possibilidades. Existem várias linhas alternativas, marginais talvez, que podem ser ativadas por nós que estamos no presente. E quando eu digo nós, é nós mais eles, independente de quem eles sejam. Com a visualização do cone fica mais difícil da gente interpretar o que a gente estava vendo até então. Nós no presente e eles no futuro. Então, se só a antropofagia nos une, eu queria sugerir que a gente devore o futuro. Porque tem coisas do futuro que são interessantes e que a gente pode aproveitar. Mas, ao mesmo tempo que a gente devore o futuro, que a gente seja capaz de digerir ele, pegando as referências que a gente tem ao nosso redor, para construir futuros alternativos. A minha sugestão aqui é que a gente devore o futuro para criar futuros alternativos. Muito obrigado.